de Deus para este lugar, né? Mas para que isso aconteça depende de você estar disposto a isso. Você precisa estar disposto, se colocar à disposição do Senhor, para que Ele realmente venha e faça esta grande obra. Eu tinha trago algumas coisas de mídia, mas tem ali, pastor, está gravado no computador. Quando o pastor quiser, pode mostrar para os irmãos. Acredito que os irmãos tenham visto alguns vídeos da campanha do ano passado, que nós estivemos na campanha de missões estaduais. Na nossa campanha nós tivemos alguns testemunhos de algumas famílias que foram salvas através dessa grande ferramenta que é o Projeto PEP. Então está na nossa campanha. Eu não sei se o pastor chegou a mostrar aqui, mas futuramente o pastor pode mostrar, onde conta alguns testemunhos de algumas famílias que foram salvas através desta ferramenta. Eu trouxe alguns panfletos, você não me ajuda aí? Que nós fizemos esse ano, e aí vai ficar mais fácil dos irmãos entenderem um pouquinho dessa ferramenta. Nós fizemos até para nossa campanha de missões estaduais, né? Que nós estamos entrando na nossa campanha de missões estaduais este ano. Nesse período agora. E nós fizemos esse panfleto onde a gente está contando um pouquinho do que é o projeto, do que nós fazemos dentro do projeto, bem resumido, e daquilo que de alguma forma tem impactado as vidas do nosso estado, como está o crescimento, né? Um pouquinho do relatório do que nós temos vivido no nosso estado. Nós, primeiramente, somos um projeto missionário. Um projeto missionário que nasceu no coração de alguém que ama missões, de uma família que ama missões. Isso ocorreu em 1992, quando um casal de ingleses vieram para o Brasil para implantar uma igreja numa comunidade, né, bem carente ali de São Paulo. E quando eles então foram implantar essa igreja ali naquele lugar, naquela comunidade, eles começaram a fazer uma pesquisa para ver a necessidade daquele local, o que aquele local precisava. E eles caminhando então por aquela comunidade, por aquele lugar, eles começaram a ver que as crianças estavam sem nenhum apoio, sem nenhum lugar que elas pudessem se desenvolver, que elas estavam sujeitas a todo tipo de violência, a todo tipo de conhecimento desse mundo. E nessa pesquisa onde eles estavam fazendo com essa comunidade, uma das moradoras daquela comunidade disse para aquele pastor assim: que igreja vocês são? Que tipo de igrejas vocês são? Mais uma que fala muito e não faz nada? Que tipo de igrejas vocês são? E é aquele questionamento, aquela pergunta, ficou na cabeça daquele missionário, pastor Stuart. E naquela noite, então, o Senhor disse para ele: olha, começa a trabalhar com as crianças. Começa a fazer nessa comunidade algo diferente. E ele, juntamente com a sua esposa, então, lá em 1992, começaram com o primeiro PEP, com o primeiro programa, trabalhando com crianças, trabalhando no desenvolvimento dessas crianças, fazendo com que os princípios, os valores da palavra de Deus pudessem ser incutidos dentro dessas crianças, para que elas pudessem mudar aquela comunidade. E eles não sabiam que aquele projeto que estava se iniciando naquele ano seria um dos grandes projetos de implantação de igrejas, de revitalizações de igreja, e um grande projeto missionário na mão das igrejas. E hoje, queridos, nós, como disse, nós estamos esse programa tem em 23 países. No nosso Brasil, nós estamos em 22 estados trabalhando. São mais
de 150 unidades de PEP que trabalham diariamente, todos os dias, mais de 3.000 crianças sendo atendidas diariamente. Né? Mais de 3.000 crianças ouvindo da palavra de Deus diariamente. Tudo isso porque lá no início existia um coração que amava missões e que se preocupou com as vidas que estavam precisando de Cristo. E em 2008 nós começamos com o projeto no nosso estado. E de 2008 a 2012 nós estávamos com apenas uma unidade de PEP, que foi o primeiro PEP que nós abrimos lá em Balneário Camboriú, em 2008, dia 3 de março de 2008. E o ano passado nós conseguimos abrir mais 4 unidades no nosso estado. Né? E nós estamos muito felizes, nós estamos como quem sonha, assim como diz o salmista, porque desde o início o nosso grande objetivo era fazer com que esta ferramenta missionária fosse de outras igrejas no nosso estado. Pudesse ser uma ferramenta missionária de impacto dentro da comunidade para várias igrejas do nosso estado. E graças a Deus, realmente nós temos crescido, né? Nós temos visto realmente os planos de Deus conduzindo todas as coisas. E nós estamos muito felizes de saber que nesses 5 PEPs o Senhor tem feito grandes maravilhas. Vidas já estão sendo salvas, pessoas que estavam desviadas estão retornando a Jesus, que vidas das crianças estão sendo salvas, porque nós cremos que as crianças também podem ser salvas, que o Evangelho, as boas novas de salvação também veio para elas, e elas também têm esse conhecimento de receber esse Jesus como Senhor e Salvador. Você crê nisso? Amém. Eu creio. E eu digo que quando uma criança ela é salva, ela tem uma vida inteira para servir ao Senhor. Certa vez eu ouvi de um pastor que disse, olha, que no culto fez um apelo e veio um adulto e uma criança. Ele disse que ali tinha uma vida e meia para servir ao Senhor. Né? Uma vida inteira era da criança e o meia era de um adulto, porque metade da vida dele já tinha se passado, então ele só tinha mais meia vida para viver. Né? Então, a gente entende que a criança ela é um potencial nas mãos do Senhor. Aleluia. Um potencial para servir e para ser um missionário. Glória. Queridos, o grande impacto que nós temos tido é de ver as crianças entendendo este plano de salvação, sendo salvas e chegando para os lares e podendo falar para os pais que eles também precisam de Jesus. De ver as crianças sendo mudadas, sendo transformadas por causa deste Evangelho, por causa desta palavra, Glória a Deus, que é instruída diariamente na vida delas. Maravilha. Nós temos realmente vivido dias e momentos grandiosos no Senhor. Estamos muito felizes de ter já essas 5 unidades e cremos que o Senhor nos dará muito mais. Amém. No nosso estado. Né? Já tenho orado desde que nós conversamos, eu e o pastor, tenho orado pelos irmãos, tenho orado por esta igreja, crendo que o Senhor fará deste lugar um grande lugar de salvar vidas, Amém. De restaurar vidas. Amém. E nós temos realmente vivido esse novo do Senhor, né? Quando você abrir ali, ó, no nosso folheto, aí na parte de dentro, a nossa visão do nosso ministério, queria que os irmãos acompanhassem aí, rapidinho. Que as crianças de Santa Catarina tenham a oportunidade de desfrutar de um melhor desenvolvimento social e espiritual, independente de qualquer desvantagem socioeconômica. Dentro do PEP, queridos, nós vamos trabalhar a parte integral dessa criança. Nós vamos trabalhar a parte dela, tanto social, como espiritual e educacional também.
né? Nós temos dentro do PEP essa ferramenta educacional, estimular essa criança na parte educacional. Então, quando ela está no projeto, diariamente, 3 horas por dia que o projeto trabalha, ela se desenvolve nessas 3 áreas, e principalmente o espiritual, né? Que nós trabalhamos diariamente por ser uma estratégia missionária. A nossa missão é capacitar as igrejas evangélicas a expressar sua fé em amor e ação a comunidades menos favorecidas. É fazer com que as igrejas tenham a oportunidade de trazer um impacto para essa comunidade, de não somente estar num discurso muito bonito falando do amor do Senhor, mas ao mesmo tempo mostrar esse amor através da atitude, através das ações. Esse é o nosso grande objetivo. É fazer com que a igreja seja reconhecida dentro dessa comunidade. Fazer com que a igreja seja alguém de referência dentro dessa comunidade. Nossos objetivos fundamentais é proporcionar às crianças um espaço seguro para se desenvolver no período em que não estão no sistema municipal de ensino, proporcionar às crianças e à sua comunidade, em sua carência espiritual, uma oportunidade de experimentar o amor e conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. Proporcionar à igreja local um meio prático e relevante de atender às necessidades humanas e espirituais, podendo assim fortalecer seu relacionamento com a comunidade, tornando-se conhecida e respeitada em sua região. Queridos, o nosso objetivo é fazer com que a igreja... Obrigado, querida. É fazer com que a igreja passe a ser uma referência dentro dessa comunidade. Amém. Para todos os sentidos. Eu digo que quando nós começamos em Balneário Camboriú, a igreja, nós tínhamos mais de 27 anos, acho que é isso, né? A igreja. E a igreja só começou a ser reconhecida, queridos, depois que nós implantamos o PEP. E hoje a gente tem uma visibilidade muito grande dentro do nosso município por causa do PEP. Nós começamos com 20 crianças a trabalhar, com 20 crianças, num limite de 20 crianças. Hoje nós estamos atendendo 42 crianças. E o ano passado, para as matrículas desse ano, eu fechei em 1 dia e meio todas as nossas vagas. E hoje eu tenho uma lista de mais 2 turmas para atender, de quase 42 crianças. E hoje nós não conseguimos atender pelo nosso espaço, mas tamanha proporção que hoje nós chegamos naquele lugar. O próprio município tem visto a diferença que aquele lugar tem feito, a diferença que a Jesus Cristo de alguma forma tem feito na vida dessas crianças e dessas famílias. Amém. Por quê? Porque o Evangelho tem sido pregado. Amém. Porque nós temos nos dispostos a servir ao Senhor. E aí dentro tem a relação de onde está os nossos 5 pets, onde está se localizando, o nome de cada um. Nós temos alguns testemunhos ali, temos alguns motivos de oração para que os irmãos possam nos ajudar em oração. Lembre de nós quando os irmãos estiverem em momentos de oração, para que o Senhor continue cumprindo, né, a obra dele, cumprindo aquilo que ele tem para nós do PEP, e os resultados do projeto aí no final, que nós temos tanto para a criança, porque ela começa a se desenvolver, como para a igreja, que começa a cair realmente na graça do povo, né? Com isso nós temos um maior crescimento de igrejas e maior número de obreiros trabalhando. Como projeto missionário, querido, é um projeto onde toda a igreja vai trabalhar. Ninguém fica parado no PEP. É uma igreja onde envolve todos os ministérios da igreja. É um projeto onde vai fazer com que a igreja consiga viver em missões diariamente. Eu falo que o PEP é um programa missionário diário da igreja. Porque todos os dias nós estamos ali falando de Jesus,
tanto para as crianças como para as suas famílias. Glória a Deus. Eu digo que as crianças é só a porta para que a gente possa então atingir essa família e consequentemente atingir essa comunidade. Né? E nós cremos que o Senhor fará isso, o Senhor faz todas essas coisas e a gente tem visto isso nos resultados. No ano passado nós tivemos batismos de famílias, de mães que foram salvas. Um dos nossos testemunhos, todas as vezes que eu vejo eu me emociono, de ver vidas realmente sendo resgatadas, de um pai que não tinha comunhão nenhuma com seus filhos, nem com seu lar, vivia as noites em bares, voltava bêbado para casa, e tocava violão para as coisas desse mundo. E hoje, querido, ele canta no ministério de louvor da igreja. Glória a Deus. Toca para o Senhor, jejua, ora, e tem sido uma grande testemunha do Senhor. Aleluia. Outro testemunho grande que nós temos foi de uma família também que foi resgatada. A esposa estava desviada e voltou, e o seu esposo não tinha tido nenhum contato ainda com o Evangelho, né? E a partir do seu filho, ele então entregou a sua vida ao Senhor, e ele era uma pessoa que saiu do império realmente das trevas, porque ele tocava tambor em terreiros de macumba, e o Senhor salvou essa vida, e hoje ele está servindo ao Senhor, está na igreja todos os domingos, tem ministério na igreja juntamente com a sua esposa. Aleluia. Porque o Evangelho alcançou essas famílias. Aleluia. Querido, eu digo para você, não é um ministério fácil, mas é um ministério recompensador. Aleluia. Porque nós estamos semeando para o reino. Glória. Aleluia. Nós estamos semeando para o reino. E não tem alegria maior do que de servir ao Senhor e de ver as vidas sendo restauradas, de ver vidas sendo totalmente quebrantadas diante do Senhor, resgatadas, mudadas, transformadas por essa palavra. E nós temos visto isso. O Pepe, ele trabalha com crianças de 4 a 6 anos, num período de 3 horas por dia, de segunda a sexta-feira. E por que de 4 a 6 anos? Porque essa é a idade onde essa criança está formando todo o seu caráter e a sua personalidade. Quem é pedagogo aí sabe. Né? É onde eles estão absorvendo tudo. Então, tudo que nós estamos ensinando, nós cremos que nós estamos semeando nesses corações. Glória. E que se nós não colhermos, outro vai colher. É verdade. E nós cremos que esta criança, e profetizamos todos os dias sobre a vida dessa criança, que ela será um grande potencial usado nas mãos do Senhor para transformar, para ser referência aonde ela estiver. Esse tem sido o nosso trabalho. E realmente tem sido muitas bênçãos nós temos recebido do Senhor. Tem sido realmente gratificante trabalhar com este projeto. Eu queria compartilhar um pouquinho com os irmãos. Como missionário da convenção, estamos trabalhando aí a campanha de missões estaduais. Nós tivemos a abertura no mês passado em Blumenau. E nós cremos que esta ferramenta é uma ferramenta de Deus para as nossas vidas, para a igreja do Senhor. Fazer o ID, né? Completar o ID do Senhor. E eu queria compartilhar um pouquinho com os irmãos, rapidamente. Eu não sou pregador. Hoje estou até dando uma folga para o pastor, né? No dia do pastor. Mas eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Amém. Aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Eu quero somente compartilhar com os irmãos aquilo que eu tenho recebido do Senhor e que tem
traga mudanças na minha vida. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em João capítulo 4. Se você está perto de quem não tem uma Bíblia, compartilha com ele. João capítulo 4, o versículo 31, a partir do versículo 31. João capítulo 4, a partir do versículo 31. Texto conhecido dos irmãos. Diz assim: Nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Dizem então os discípulos uns aos outros: Ter-lhes-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte-se alguém, tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharão e vós entrastes no seu trabalho. Pode fechar seus olhos aí no seu lugar? Fala assim: Senhor, fala no meu coração. Deus, mais uma vez a Tua palavra está exposta. Pedimos ao Teu Espírito que o dirija, Deus, nesta noite. Sim. Que o Senhor fale aos nossos corações. Amém. E que esta palavra, Deus, possa trazer mudança, possa fazer a diferença nas nossas vidas nessa Amém. noite, Pai. Amém. Encha-nos com Teu Espírito, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma coisa que eu tenho me preocupado, onde tenho ido e eu tenho falado um pouco sobre isso, é que hoje nós estamos vivendo um evangelho muito diferente do que aquilo que o Senhor propôs para nós. O que nós temos visto é um evangelho onde a busca dos próprios interesses estão muito mais à frente do que aquilo que nós podemos dar ao Senhor. As pessoas estão buscando sempre satisfazer os seus próprios interesses, satisfazer às vezes os seus próprios desejos, a sua própria carne, e esquece que o evangelho não é um evangelho onde nós estamos aqui para receber absolutamente nada, mas sim para dar. Esse é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso tem feito com que muitos de nós fiquemos na inércia, no comodismo, e nos esquecemos do que realmente o Senhor tem para cada um de nós. Vivemos em uma época onde o evangelho está egocêntrico. As pessoas estão buscando, procurando realizar só as suas próprias vontades. E nós vemos na palavra quando Jesus disse: não ajunteis tesouro onde a traça, onde pode correr a ferrugem, mas junteis tesouros no céu. Não junteis tesouros nessa terra. Nosso reino é outra coisa. Nós não somos deste mundo, nós somos de outro lugar. E o nosso coração tem que estar lá. Isso tem me preocupado muito, querido. Porque quando nós não entendemos isso,
nós vemos o reino se ficar desfocado, nós vemos o reino estar paralisado, as coisas desse mundo, as coisas desse reino. Porque nós não estamos fazendo aquilo que nos foi dado, aquilo que nos foi dito a fazer. E quando Jesus ele traz essas palavras, ele traz um ensinamento tão grande. No versículo 34, ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Neste texto, Jesus tinha acabado de falar com a mulher samaritana. Seus discípulos então tinham ido até a cidade buscar alimento, porque Jesus estava com fome, né? E quando ele volta, seus discípulos dizem: olha, mestre, come, insiste ele a comer. E ele diz: olha, o alimento que eu tenho, vós não conheceis. Jesus estava trazendo um princípio do reino para os discípulos. E ele diz que o alimento, aquilo que fortalecia ele, era cumprir a vontade daquele que tinha enviado. Cumprir a vontade de Deus. E eu pergunto para você nessa noite: você tem cumprido a vontade de Deus? Você tem feito aquilo que Ele pediu para que você possa fazer? Eu digo sempre onde eu vou que aquela frase daquela mulher lá no início do PEP, na implantação do PEP, quando diz: que tipo de igrejas vocês são? Mas uma que fala e não faz nada? Essa frase ainda ecoa nos nossos corações. E precisa ecoar nos nossos corações. Que tipo de igrejas nós temos sido para aqueles que estão se perdendo? E quando nós pensamos na questão de igreja, nós dizemos que não é um espaço físico em si, mas eu sou a igreja. Diga assim: eu sou a igreja. Nós, queridos, fomos chamados para sermos templo do Espírito Santo. O Senhor habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. E que tipo de igreja você tem sido? Que referência você tem sido aonde você está, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, por onde você passa, para as suas amizades, para os seus relacionamentos, na sua escola? Que tipo de crente você tem sido? O Senhor traz um princípio de que Ele cumpria a vontade de Deus, de que aquilo que saciava o seu espírito era fazer a vontade do Senhor. E quando nós pensamos nessa questão da comida, a gente entende como uma questão de alimento, algo que supre. Algo que supre. Você consegue viver sem alimento? Não. Nosso corpo precisa. Se a gente parar de comer agora, nós vamos começar a enfraquecer até morrer. Nosso corpo precisa disso. E assim como o corpo precisa deste alimento, o nosso espírito também precisa. E um destes alimentos, querido, é fazer e cumprir a vontade do Senhor. Amém. É fazer e cumprir a vontade do Senhor. Esse é o alimento que supre. E eu digo assim, às vezes quando a gente conversa com algumas pessoas, as pessoas dizem assim: olha, eu estou tão fraco na minha fé. Ai, eu me sinto tão fraco. Ai, pastor, ora por mim, porque eu não tenho mais ânimo para fazer isso. Ai, porque eu estou me sentindo tão frágil. E a gente começa a colocar isso. Eu digo: querido, sabe por que você sente isso? Porque você não cumpre a vontade de Deus. Porque quando nós começamos a cumprir a vontade de Deus, o Senhor nos alimenta, o nosso espírito começa a ficar cheio. Aleluia. Cheio do Senhor. Verdade.
Quando nós começamos a ler essa palavra e dela começamos a ter revelação do próprio Senhor Jesus Glória a Cristo, Deus. nós começamos a ficar cheios do Senhor. Aleluia. E não há para que ficar fraco, porque nós somos fortalecidos no Senhor, porque Ele é a nossa força. Aleluia. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Sim, Deus. Cumprir a vontade do Senhor é fazer com que todos os dias o nosso eu seja negado. Amém. É se esvaziar de si mesmo para ser cheio do Senhor e então cumprir a sua vontade. É fazer com que todos os dias nós possamos negar a nós mesmos, quer dizer, negar a nossa própria vontade, a nossa carne e carregar a cruz de Cristo. Carregar a cruz de Cristo. E isso é tão difícil, né, querido? Negar às vezes a nossa própria vontade, os nossos próprios interesses, os nossos próprios desejos. Mas não há um evangelho de Cristo sem negar a si mesmo. Porque aquele que não carrega a cruz de Cristo não é digno do Senhor. Não é digno. Cumprir a vontade de Deus é viver para as coisas do reino de Deus. É ter a revelação de que nós não somos deste mundo. Que estamos aqui simplesmente por uma missão. Amém. De proclamar. É fazer com que este evangelho que chegou até você alcance outras vidas. Alcance outras famílias. E eu creio, querido, que nós precisamos viver esse evangelho. Nós precisamos viver esse evangelho. E entendermos que igreja não é este espaço físico. E de que Deus não se interessa por aquilo que nós temos. Mas Ele interessa pelo coração que nós temos. Amém. Isso que é interesse para Ele. É o que nós somos lá fora. Porque às vezes nós somos aqui uma pessoa, né? Que adora, que louva, estamos aqui adorando, cantando, servindo ao Senhor. Mas e lá fora? Quem nós somos? Será que as pessoas conseguem reconhecer Cristo nas nossas vidas? Será que nós conseguimos revelar a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Será que as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, de falar, tem exalado o bom perfume, tem sido algo relevante para essas pessoas? Nós precisamos pensar nisso. De tantas vontades do Senhor, de cumprir a vontade do Senhor, são tantas. Mas uma vontade do Senhor para a sua vida está lá em Mateus capítulo 28. Um texto também conhecido dos irmãos. Último livro, Mateus 28. Último capítulo. Mateus 28, verso 19 e 20 diz: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Querido, essa é a vontade do Senhor para este lugar. Essa é uma das vontades do Senhor para a sua vida. Glória a Deus. Que você seja uma testemunha do Senhor. Que você seja alguém relevante onde você está. Que você seja alguém que revela a pessoa de Jesus Cristo. Deus não nos trouxe a este lugar para sermos crentes que vivem no comodismo. Que estamos aqui só para receber a palavra de domingo à noite do pastor. Deus tem algo mais para cada um de nós. Isso precisa arder nos nossos corações. Isso precisa queimar dentro de nós. De falarmos desse Jesus. De proclamarmos essas boas novas do Senhor. O Senhor quer fazer isso neste lugar. Você crê nisso? Amém. Mas para que isso aconteça, querido, nós precisamos tomar uma atitude diante do Senhor. Nós precisamos nos levantar como essas testemunhas. Nós precisamos nos levantar como esses atalaias do Senhor que proclamam o ano aceitável. Que proclamam as boas novas de salvação. Esse evangelho não foi feito só para você. Você tem pessoas na sua família que precisam ser salvas ainda? Amém. Eu tenho. E eu creio que o Senhor me levantou na minha família para que eu possa testemunhar desse Cristo. Glória a Deus. E assim como Ele me levantou, Ele levantou você também. Amém. E eu creio, querido, que o Senhor levantou essa igreja neste lugar, neste bairro, para ser referência da pessoa de Jesus Cristo para essa comunidade. Vocês não estão por aqui por acaso. Não estão por aqui por acaso. O Senhor tem um plano para este lugar. Tem um plano para este local, para esta comunidade. Deus quer fazer muito mais. Amém? Amém. Mas Ele precisa de pessoas dispostas a isso. Amém. Ele precisa de pessoas que se dispõem a ser usadas. Que assim como Isaías disse, digam, eis-me aqui, Senhor. Amém. Eu não sei fazer, mas eis-me aqui. E eu digo para os irmãos que quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele é fiel para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós possamos imaginar e pensar. Amém. Infinitamente mais. E só para fechar aqui, eu quando fui chamado para este ministério, querido, eu sempre gostei de trabalhar com crianças na igreja. Minha família é evangélica, meu pai é pastor. Então eu já estou nesse meio desde o berço. Louvo ao Senhor porque não precisei provar das coisas deste mundo. Mas desde cedo o Senhor me separou Glória a para a obra Deus. dele. E sempre uma coisa que eu nunca quis ser era missionário e pastor. Desde a minha infância. Porque meu pai já era pastor. Então eu já sabia das lutas que um pastor passa, das dificuldades que uma família pastoral passa. E era algo que, se quisesse me deixar bravo, era dizer que eu ia ser pastor ou missionário. Mas o Senhor tem os seus planos. E não cabe a nós, homens, né, limitar os planos do Senhor. E em 2007 eu fazia uma outra faculdade, completamente diferente, que não tinha nada a ver com trabalhar com crianças. E em 2007 o Senhor fechou todas as portas para mim.
eu não consegui fazer no segundo semestre faculdade, a minha faculdade, não tinha condições financeiras. E para mim foi muito doloroso, foi um tempo muito difícil, aquele último semestre de 2007. E durante aquele período, o Senhor me levou a conhecer o Projeto PEP. E durante aquele período, meu nome foi então indicado, juntamente com o pastor, para estar na liderança do projeto. E quando o pastor veio até mim e disse assim: olha, pastor, eu gosto de trabalhar com criança, mas não quero isso para profissão não. Então o pastor já vai vendo outro nome aí, né? Eu fazia gastronomia na época, eu disse: olha, semestre que vem eu estou voltando para fazer gastronomia, então o pastor já vai escolhendo outra pessoa aí. E ele disse assim: ora. Eu disse: tá bom, vou orar. E durante aqueles últimos meses do segundo semestre, o Senhor foi trabalhando no meu coração de uma forma tão tremenda, que chegou em dezembro de 2007. Eu estava fazendo o curso do PEP. Em janeiro de 2008, eu estava passando em assembleia como missionário da igreja. Em fevereiro já era missionário da igreja local, trabalhando com o PEP. Dia 3 de março nós iniciamos a nossa atividade. Glória a Deus. E eu digo hoje para os irmãos que eu não sei fazer outra coisa a não ser servir ao Senhor com este ministério. Aleluia. Eu digo para os irmãos que eu não tenho prazer mais em outras coisas a não ser prazer na palavra de Deus e de poder ser uma testemunha do Senhor. Não há prazer maior do que servir ao nosso Deus. Aleluia. De sermos referência para esses que estão se perdendo. E dentro do PEP, queridos, a gente vai lidar com várias situações. A gente lida com várias dificuldades. Todos esses problemas sociais que a gente está cansado de ver nos telejornais, nos jornais onde nós abrimos, onde nós vemos famílias completamente desestruturadas. Todos estes problemas sociais nós lidamos diretamente todos os dias dentro do PEP. São crianças que estão machucadas emocionalmente. Crianças que foram abandonadas, muitas das vezes, por um dos seus pais. Crianças que são violentadas, feridas na sua alma. E que precisam de alguém que possa mostrar a solução, que possa ser esta referência, que possa dizer: olha, o que eu posso fazer por você é orar. São famílias que estão procurando alguém para que possa direcionar, que possa guiar, que possa orientar. E nós, como igreja, nós não podemos ficar inertes a todas essas situações. Nós não podemos fingir que essas coisas estão acontecendo e nós não estamos nem vendo. Nós precisamos nos colocar diante dessas situações, porque nós temos a solução para todos esses problemas, amém? Amém. Nós temos a solução. Você tem um remédio para todas essas questões. Nós temos um remédio de cura para esta sociedade. É verdade. E o Senhor quer nos usar como instrumentos para a cura, para a restauração destas vidas. Queridos, eu tenho vários testemunhos. Aqui não dá para a gente poder contar tudo. De vidas que o Senhor trouxe ao meu coração. E de tantas vezes dizer assim: Senhor, o que eu vou falar? E de ver o próprio Espírito trazendo as palavras para a cura daquela alma. Querido, nós vamos passar às vezes por situações onde nós não estamos preparados.
onde nós vamos dizer assim, meu Deus, mas o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Mas quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, não é nós que fazemos, é Ele. Glória a Deus. É Ele quem faz todas as coisas. Nós só somos instrumentos nas mãos do Senhor. Amém. Querida, eu não sei se... Eu espero muito que o PEP seja a estratégia dessa igreja. Amém. Mas independente, o Senhor quer levantar cada um de vocês, quer levantar essa igreja como testemunho para esta comunidade, para este bairro, Amém. para esta cidade. Sim, seja. O Senhor quer te levantar como testemunha na sua família, na sua casa. Amém. Quer levantar você como testemunho no seu trabalho, na sua escola. Amém. Ele quer que você seja alguém diferente. Agora, para isso, nós precisamos negar a nós mesmos para cumprirmos essa vontade do Senhor. Nós precisamos nos alimentar desta palavra e fazer com que esta vontade do Senhor seja a satisfação das nossas almas. Eu quero orar por você nesta noite. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. E se essa palavra trouxe bênção ao seu coração nessa noite, de alguma forma o Espírito falou ao teu coração, aí no silêncio do teu coração, eu queria que você dissesse: Senhor, me ajude a ser uma testemunha, me ajude a fazer a diferença. Me ajude a revelar o Senhor todos os dias, nas minhas atitudes, no meu pensar, no meu falar, no meu caminhar. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser essa testemunha do Senhor. Eu quero cumprir a vontade do Senhor. Eu quero cumprir o chamado do Senhor para esta geração que se perde. Eu quero que a minha vida revele a pessoa de Jesus Cristo. Diga: Senhor, eu quero fazer a diferença. Me ajude a fazer a diferença. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos primeiramente pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e que traz para nós, ó Deus, a cada dia um desejo de sermos transformados, que traz para nós, ó Deus, um desejo de viver a Tua palavra. Mas Deus, eu quero em nome de Jesus colocar a cada um nesta noite aqui diante do Teu altar, diante das Tuas mãos, para que, ó Deus, cada um aqui seja uma testemunha viva do Senhor por onde passar, para que cada um, ó Deus, possa revelar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que cada um, ó Deus, possa proclamar ao Senhor, proclamar o plano de salvação. Ó Deus, em nome de Jesus, faça desta igreja uma igreja relevante nesta comunidade. Amém. Uma igreja, Deus, que não vive para si nem para os seus próprios interesses, sim, mas que vive, ó Deus, para o Teu reino, para as coisas do alto, ó Deus. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, faz desta igreja, ó Deus, uma referência para esta comunidade. Amém. Ó Deus, que vidas que estão sendo, ó Deus, dirigidas por Satanás possam olhar para este lugar e ver a pessoa de Jesus Cristo. Amém. Possam ver o Teu amor demonstrado na cruz do Calvário. Sim, Deus. Pai, em nome de Jesus, faz deste lugar um lugar de refúgio, um lugar de amor, sim, um lugar de restauração de vidas, amém, de salvação. Amém. Deus, nós proclamamos a Deus neste lugar. Sim, Deus. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos cada vida presente nesta noite, ó Deus, para que o Senhor faça de cada uma delas uma testemunha nas Tuas mãos. Amém. Deus, que nosso coração possa receber desta palavra nesta noite.
Que nós, ó Deus, não possamos ficar mais ocultos a tudo aquilo que temos recebido do Senhor. Que nós, ó Deus, não possamos ficar mais em estado de inércia nos nossos comodismos, mas possamos nos levantar, ó Deus, como atalaias do Senhor. Amém. Como proclamadores do Senhor nesta terra. Amém. Porque cremos que a tua vinda está próxima. E que o Senhor quer fazer muito mais neste lugar. Amém. Nós profetizamos, ó Deus, em nome de Jesus neste lugar, as bênçãos do Senhor. Sim, Deus. Bênçãos de salvação, de restauração. Sim, Pai. E cremos, ó Deus, que o Senhor fará todas essas coisas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Obrigado, pastor, por essa oportunidade. E peço que os irmãos continuem orando por nós, por este ministério no nosso estado, para que ele cresça, para que ele alcance outras igrejas e para que este ministério possa ser uma grande ferramenta de evangelismo para as nossas igrejas no nosso estado. Amém? Deus abençoe os irmãos. Glória a Jesus. Você ouviu a palavra, você ouviu o testemunho. Eu quero louvar ao Senhor pela vida do